Mas no geral, como que vocês estão lidando? Tá tranquilo de aprender? Não tá? Só para mim ter uma ideia de vocês, assim. Vocês acham que tem alguma coisa que a gente pode fazer para melhorar ou não? Eu acho que não tem muito o que fazer na situação atual que tá, sabe? Eu acho que é o melhor que tá dando para fazer. E acho que não tá sendo ruim, assim, de acompanhar, pelo menos para mim, não. Porque eu tenho um acesso muito fácil ali à internet, né? E tudo mais. Mas eu acho que para outros alunos que não têm esse acesso, acaba dificultando bastante, né? Verdade. Porque, porque tá perdendo todo o conteúdo, não tem o que fazer, porque Lan House não abre de noite para ter ali aquela instantânea, né? Mesmo Nossas aulas, só essa o acesso posterior, depois da aula, né? Mas aí para tirar dúvida e qualquer coisa, acaba dificultando bastante, né? é. Não, Mas então, não tem vai o que ficar fazer, né? gravado lá no YouTube, lá no canal. Mas eu acredito que, com certeza, ó, muitos de vocês estão com certas dificuldades. Alguém tem mais algum comentário? Quem quiser mandar no Telegram também é escrito, tá? Pode mandar lá que eu leio por aqui. Como a gente não tem chat, vamos utilizar lá para a gente tentar se comunicar, que eu abro aqui rapidinho e leio qualquer coisa, beleza? Bom, então, até que eu trouxe esse assunto porque é, um outro aluno de outra disciplina ele comentou que ele está com bastante dificuldade, né? Então, eu queria ter uma noção de vocês também em relação a isso. E dizer que no final, acho que quando tudo isso voltar, a gente faz uma revisão. Eu acredito que um jeito de tentar, digamos, atender essa questão, às vezes, na dificuldade de entender do aprendizado, até é difícil para a gente, né? É um meio diferente. Eu acho que a maioria nunca nem deu aula online, enfim, tudo está sendo novo para todo mundo. Mas o que eu acredito que talvez seja legal é durante as aulas, às vezes algum ponto ficou vago, né? Surgiu uma dúvida. Então anota essa dúvida e no final da aula vai me passando ou coloca lá no grupo. Dá para a gente tentar, sabe, igual quando faz uma lista de nomes, tal pessoa vai participar, aí coloca uma lista lá, coloca o nome. Acho que vocês podem criar essa lista com questões. Aí vocês leem, se for a mesma dúvida que um colega já colocou, não coloca, e assim por diante. Que eu acredito que pelo menos nessa fase dá para a gente tentar fazer algum vídeo, alguma coisa, só respondendo dúvidas, né? Talvez seja interessante, uma maneira de auxiliar vocês nisso, né? Alguém tem algum comentário, alguma opinião aí sobre essa Professor, eu tenho situação? uma pergunta sobre assunto, questão de avaliações. É porque, tipo, na matéria de urbanismo que a gente tem, eu pelo menos tenho, a professora vai fazer tipo uma prova online ou um trabalho online para valer essa nota. Você já tem alguma ideia do que vai fazer? Se vai fazer alguma coisa online ou vai esperar presencial? Então, na verdade, hoje à noite está tendo uma reunião com o pessoal da instituição, né, a diretoria, digamos assim, e eles estão decidindo isso agora, né? Então, acredito que nos próximos dias vocês receberão o aviso aí no portal e no e-mail de vocês, né, da forma como vai ocorrer. Mas as aulas que são, acredito que a maior dificuldade que está tendo é principalmente em aula prática. Então, tendo uma prévia, acredita-se que as disciplinas que são 100% práticas, elas terão as atividades, as provas adiadas lá para o final. Tudo ficará para o final. Agora, a questão de matérias regulares, como a nossa, isso está sendo decidido hoje, né? Como é que vai ser feito, se pode fazer online, se não pode, ou se vai ficar tudo presencial lá no final. Então a gente vai ter que aguardar um pouquinho. Esse que foi o recado aí lá de cima, né?
A gente vai ter que esperar um pouquinho para saber. Mais alguma dúvida, pessoal? No geral? Tudo tranquilo? Outro detalhe, não sei se... Questão principalmente de conteúdo, tá? Às vezes, falar, professor, não estou entendendo essa parte, né? Não estou entendendo esse assunto. Podem ficar tranquilos que as outras unidades, os assuntos não são... Tem relação com topografia, mas digamos que são outros campos, outras áreas, tá? Então, não necessariamente se faltar a unidade 1 ou 2, vocês não darão conta de resolver a 3 e a 4, tá beleza? Às vezes até por questão de afinidade, não me dei bem com esse assunto, mas com o assunto da unidade 3 ou da unidade 4, vocês podem se dar bem. Então, às vezes se ficar vago, a gente vai tentar resolver, mas fiquem tranquilos que não vai ser, digamos assim, às vezes vocês pensam, não estou entendendo nem a unidade 1, imagine na 4, né? Mas esses assuntos na nossa disciplina, nessa disciplina, os assuntos, digamos, são diferentes. Não precisa necessariamente ter um para compreender o outro, tá certo? Vamos lá, então. Pessoal, faz um teste aí para mim, vocês que... já dá uma entrada no portal lá se está tudo ok, se tá beleza, a atividade, se já está tudo lançado lá. E acho que na última aula teve um probleminha que foi lançado numa disciplina errada. Mas aí vocês me retornam se está tudo certo aí. Se o link também está ok, tá? Se está dando para responder. No mais, os slides já estão lá no portal, já coloquei, só se não foi certo. Assim como publiquei no grupo do Telegram, também para vocês. E o questionário também está lá. Aí a aula de hoje está sendo gravada. E a gente vai... Deixa eu verificar se está gravando até. Tá certo. A aula de hoje tem que esperar subir para o servidor. Mas amanhã eu já publico ela no YouTube, tá certo? Minha tela... A tela está aparecendo ok aí? Tá dando para ver? Sim. Beleza, então. Bom, vamos lá então, né? Na aula de hoje, a gente vai então trabalhar a seção 2.4, análise topográfica orientada, né? Então, deixa eu ver se eu pego... Acho que assim fica melhor com o mouse. Isso, vou fazer assim. Então, pessoal, o que seria essa análise topográfica orientada? O que o texto traz lá no início da nossa apostila? Ele fala o quê? Ele fala que os centros urbanos vêm percebendo um crescimento a partir do desenvolvimento e sentindo um aumento das populações nessas áreas. Que áreas? Áreas de risco. Então, na aula de hoje, a gente vai estudar áreas que não estão em condição de habitação, né? São áreas como de encostas, ou regiões, na verdade, inapropriadas, em todos esses aspectos. O que acontece? As cidades, elas são construídas por obras, certo? E se essas obras não são feitas com as devidas cautelas nos locais certos, pode acontecer de haver uma grande expansão, consequentemente, levando pessoas a buscarem locais inadequados, além de executarem essas obras, ou seja, suas moradias, de maneira incorreta. Então, por consequência disso, acaba juntando eventos e outros fatores que acabam, consequentemente, levando a desastres naturais.
Qual que é a nossa função como profissionais aí, digamos, da área de construção, no geral? A gente trabalha com edificações, com moradia, entre outros fatores. Então, a gente tem que, tentar entender essa relação, entender a topografia do local, entender quais são as consequências de se construir num local adequado, ou ver se está adequado ou não. Para quê? Para mitigar. O que é mitigar? Reduzir esses impactos, reduzir a chance de se ocorrer um desastre natural. Então, basicamente, os desastres naturais, eles podem ocorrer devido a diferentes fatores, como terremotos, erosão, tempestades, tornados, enfim, vários outros fatores naturais, que eles podem estar relacionados a encosta não está estável, às vezes é muito íngreme o local, a topografia, digamos, do local em grande escala, ou seja, a nível de estado, pode ser que aquela região propicie uma corrente de ventos mais forte. Então, tudo isso pode estar relacionado. Sendo que, no Brasil, um dos principais causadores de desastres naturais está relacionado com um processo de instabilização de encostas, ou seja, estão associados a áreas íngremes e de encostas sem mata. Como acho que todo mundo nota isso, a maioria realmente do que se vê, digamos, em noticiário é desmoronamento, né? Deslizamento de terra, e a gente vê que, principalmente em regiões montanhosas, como no Rio de Janeiro, e que ocorreu esse grande avanço populacional para algumas áreas, a gente vê com maior frequência as notícias desses desastres, certo? Na verdade, ultimamente que a gente começou a ver algum outro tipo de desastre, como as barragens aí que acabaram cedendo, mas comumente, maior parte do tempo foi devido a deslizamentos. Além disso, tem alguns fatores que são estudados, principalmente em relação a tempestades, terremotos, tsunami, tornado, que tentam relacionar esses eventos com a questão do efeito estufa, né? Mas são estudos, ainda não... Como digamos, a natureza ela é de alta complexidade, ninguém consegue provar nada efetivamente, né? Então, são prévias, são estimativas de que o aumento desses casos de desastres naturais estejam relacionados, então, diretamente com o efeito estufa. Com isso, né, a gente tem um fator dentro desse nosso estudo que se chama áreas de risco, né? O que são áreas de risco? São regiões onde a instalação de moradias ou construção de casas não é recomendada. Por quê? Por serem suscetíveis a desabamentos, inundações, etc. Ou seja, às vezes a gente vai ver até como é que funciona a caracterização disso, mas no geral parece até óbvio, né? Que o local não é apropriado para construção, principalmente próximo a rios, próximo a locais que já tinham o hábito, digamos assim, toda a temporada ele enchia e depois esvaziava, né? Tempo de seca, tempo de chuva. Inclusive tem ultimamente quando deu esses alagamentos aí em algumas cidades, apareceu uma imagem, né, que o rio ele tinha o curso dele e chegou o ser humano e cortou o rio no sentido reto e construiu um monte de edificação do lado do rio, né, que ele foi canalizado. E depois o rio encheu normalmente, como ele fazia, como era natural, e aí era reclamado de inundação, certo? Então esse, na verdade, é um fator muito importante. Isso é claro que ocorreu muitos anos atrás,
quando não tinha questão do gerenciamento, não tinha planejamento de uma cidade, ou não tinha conhecimento, estudo, ou talvez tinha, mas às vezes no Brasil, né, não tinha mão de obra ou profissionais qualificados para orientar o governo, ou quem que seja que estava gerindo aquele local naquela época, para orientar, ó, a gente não pode desviar o leito do rio e construir aqui do lado, ou a gente não pode seguir construindo em direção a essa montanha. Então, tudo isso tem que também levar em consideração a idade do local. Igual aqui em Sinop, na nossa cidade, a gente vê que ultimamente tem aumentado bastante o caso de inundações, principalmente assim, nas avenidas, né? Chove, alaga tudo, né? Então, isso não ocorria antes, está tendo um aumento, ou seja, está com mais frequência. Por mais que ocorria, podia ocorrer num caso excepcional. Ah, deu uma chuva fora do normal, beleza. Agora a gente vê que está acontecendo com maior frequência. Qualquer chuva já está alagando, enchendo toda a nossa via pública. E isso, né, claro que eu não tenho certeza, mas não posso comprovar isso porque não estudei, não peguei, não calculei, digamos, afino isso para poder provar. Mas a gente acredita que seja devido tinha as valas, né, de escoamento, e essas valas estão sendo tampadas e trocadas por manilhas menores, ou seja, todo aquele espaço que tinha para a água correr, ela acaba entrando como se fosse uma tubulação, num cano, que ele é mais fino, cabe menos água, gera mais pressão no sistema, consequentemente, o tempo, a vazão lá no final da jusante, né, do nosso escoamento, acaba sendo menor, ou seja, se a vazão é menor, está tendo mais água acumulada ali, aonde ela é recolhida, né? Então, áreas de risco. O que são consideradas áreas de risco? São consideradas aquelas situadas em encostas, inclinadas ou beiras de rios. Elas são monitoradas por instituições como a Defesa Civil e quem desenvolve principalmente trabalho de prevenção e avaliação de riscos. Então, a Defesa Civil é o órgão que está ali trabalhando para elencar onde estão essas áreas de risco, quais são, o porquê são, e passando isso, trazendo isso para a população, para os governos, a fim de mitigar, né, os desastres, reduzir os desastres. Sendo que, tratando da prevenção, há dois grupos de medidas que podem ser adotadas. São medidas estruturais, que são de grande eficiência, entretanto, de grande custo, alto custo, ou seja, a gente pode ir lá e resolver aquele problema, ou não estruturais, que surgem com a atividade de educação ambiental. O que são estruturais? Esse morro está com chance de ocorrer um desmoronamento. Então a gente vai lá, faz um tratamento no solo, né, cria ancoragem naquele terreno para ele não desmoronar, ou qualquer que seja o tratamento necessário para evitar esse desastre, né, evitar que aquela encosta venha a desmoronar. Ou não estruturais, que são simplesmente como educação. Olha, aqui é uma área de risco, já foi estudado, nós da Defesa Civil já avaliamos, aqui tem chance de ocorrer, né? E com isso, a pessoa entendendo e compreendendo o risco que ela vai estar correndo, ela não avança a construção naquele local, né? Sendo que essas construções, é claro, são sempre construções irregulares. Não são padrões, como por exemplo, aqui na cidade, vai construir, dá entrada na prefeitura, entra com toda a documentação, faz tudo certinho. Não, são pessoas que vão construir de qualquer jeito, né? Então, o trabalho é simplesmente convencer que ali não é um bom local para elas. Ainda nos desastres naturais, para, digamos assim, acontecer um evento, apareceu no noticiário, enfim, o que a gente tem que entender para
saber se aquilo lá realmente é considerado um desastre natural. Então, aqui a gente tem alguns critérios para que isso seja considerado. Quais são esses critérios? 10 ou mais óbitos, 100 ou mais pessoas afetadas, declaração do estado de emergência e pedido de auxílio internacional. Então, um desastre natural, para ser caracterizado como desastre natural, ele tem que seguir esses critérios. É claro que, por mais que, por exemplo, pedido de auxílio internacional. Quando que vai ocorrer um pedido de auxílio internacional? No caso de terremoto, um tsunami, né, que são realmente desastres, são de grande escala, né, afetam um país como um todo. Então, eles pedem auxílio de fora, eles precisam de ajuda. Que é quando não foi em Cuba, esqueci o país ali da América Central, que ocorreu um terremoto, enfim. Não era Haiti? Aí, Haiti, isso, Haiti, exatamente. E aí, o que aconteceu? O Exército Brasileiro enviou, né, tropas para auxiliar na reconstrução, para auxiliar nas vítimas, enviou médico, enfim, enviou o que ele podia para auxiliar. Então, nesse caso, pode ser considerado um desastre natural. É claro que aconteceu algum evento aqui na cidade, morreu algumas pessoas, algumas pessoas foram afetadas, e o Estado declarou estado de emergência, não descarta, digamos, a importância, né? Não é porque não teve o pedido de auxílio internacional que não tem a sua devida importância. Então, além disso, para que essa área de risco ou desastre natural seja analisada, também é importante fazer o quê? Um mapeamento. Ir lá, levantar quais os riscos são identificados, avaliar também a área de ocorrência, se é comum, se não é. Além disso, outros fatores que são importantes, às vezes dados locais, ou seja, esses dados muitas vezes podem ser inclusive qualitativos. Olha, aqui, às vezes um pescador, ele sabe que tem a questão da várzea, né, do rio, sabe que todo tempo de cheia, aquela várzea vai ser alagada. Então, esses dados sempre são úteis, né, na construção para determinar uma área de risco. E com isso a gente faz o quê? O mapeamento de risco. Então, numa visita de campo, quando a gente faz esse mapeamento de risco, é avaliado o quê? A probabilidade de ocorrência, ou seja, qual que é a chance de ocorrer algum processo aqui, algum evento perigoso ou destrutivo, e qual que é a perda esperada, né? Quantos por cento que a gente vai ter de perda aqui? E também, com isso, né, avaliadas as consequências socioeconômicas, ou seja, vai desmoronar, vai atingir tantas pessoas, que vai ter tal consequência socioeconômica. Então, tudo isso é avaliado, além de envolver a questão qualitativa, né, igual eu falei, no local. Não é só com dados, digamos, científicos, não é só ir lá, vou medir aqui esse talude. Talude seria a encosta. Vou medir ele aqui, vou calcular, vou ver que tipo de solo se é um solo argiloso, se é um silt, se é uma areia, se é rocha. Eu vou avaliar se esse solo tem uma alta resistência, vou calcular todos os índices do solo aqui, ver se ele é bom, e eu vou determinar se vai ou não desmoronar. Mas, às vezes, ali do lado, né, um pouquinho ali na frente, na mesma cadeia de montanhas, ocorreu um desmoronamento. Então, se já ocorreu esse evento, né, num espaço semelhante, a chance de ocorrer no outro acaba sendo um pouco alta, né? Por mais que a gente faça todas essas análises, cálculos, enfim, determine a quantidade de variáveis, ou seja, fatores que são encontrados na natureza, pode ser muito maior do que aqueles que a gente conhece e sabe determinar. Então, a partir desses dados,
faz uma comparação. Pegou os dados, compara com o outro que aconteceu, faz a classificação, sendo que os riscos, eles são classificados, né, as classificações mais comuns são quanto? A intensidade e a origem. Aqui, então, nós temos a classificação quanto à intensidade. Vamos ver aqui quais são os níveis. Então, a intensidade ela pode ser classificada em 4 níveis, sendo que o nível 1, questão de intensidade, vai ser o quê? Desastres ou acidentes considerados como de pequeno porte, impactos pouco significativos e de baixo prejuízo. Situação: facilmente superável com recursos do município. Exemplo: igual eu comentei, a cidade de Sinop está sendo alagada. Então, às vezes, alguma região ali que tinha alguma construção irregular, algum morador irregular, alagou, aquelas pessoas ficaram desabrigadas, né? E facilmente o município foi lá resolver a situação, deu abrigo para eles, conseguiu resolver esse problema. Ou seja, foi um acidente de pequeno impacto, não foi significativo no geral, e o prejuízo foi baixo, né? Foi simplesmente dar um abrigo para aquelas pessoas. Ou seja, superável com os recursos do município. Então, a intensidade desse evento, desse desastre, foi de nível 1. Vamos ver o nível 2. Média intensidade. Os impactos são de importância relevante e prejuízos significativos. Situação: superável pelo município, desde que envolva uma mobilização e administração especial. Agora, o que aconteceu? Talvez esse alagamento tenha atingido mais pessoas. O município dá conta, mas ele tem que envolver, digamos, mais pessoas para resolver esse problema. Às vezes, igual eu já vi casos semelhantes, tem o ginásio esportivo da cidade. Então, lá cria-se vários locais para as pessoas dormirem lá, as famílias que foram desabrigadas, leva-se cesta básica, leva alimento. Então, tudo isso conseguiu resolver, mas precisou de uma mobilização, precisou organizar o ginásio, separar as pessoas, ver quantas são, quanto vai precisar de comida, vai precisar contratar alguém para cozinhar, não vai, quanto cesta básica, onde a gente vai comprar. Então, percebe que é muito mais complexo do que, digamos, uma família. Então, esse seria um exemplo, né, de um grau nível 2 de intensidade. Nível 3, de grande intensidade e prejuízo e apresentam danos importantes. A normalidade pode ser reestabelecida com recursos locais, desde que complementados com recursos estaduais e federais, situação de emergência. Já nesse caso, a gente pode dar um exemplo talvez um pouco diferente, né? Talvez pode ter ocorrido aqui uma ventania muito forte. Então, pessoas tiveram suas residências, quem sabe, desabaram, que ocorre aqui na cidade, muitas vezes, principalmente na época de chuva. Claro que não é tão generalizado, mas num caso generalizado. Alguns recursos, digamos, meios públicos, seja de transporte, enfim, de utilidade pública, podem ter sido prejudicados, às vezes a cobertura. Talvez essas pessoas se machucaram. Então, num contexto global, a prefeitura, além de se organizar, vai ter que demandar um recurso que ela não estava preparada financeiramente para arcar com esses custos. Aí ela já tem que pedir ajuda para o Estado, certo? Então, numa situação um pouco mais complexa, envolvendo outros fatores, principalmente quando a gente envolve a questão de saúde, porque daí, às vezes, já não tem leitos, digamos, suficiente no dia a dia. Imagina quando acontece um evento, que é o que a gente está passando hoje. Não tem leito hospitalar normalmente. Imagina quando está acontecendo algo que necessite uma alta demanda. Então, é o mesmo caso, né? Então, a gente precisa de recursos estaduais, precisa levar para o local, precisa administrar tudo isso. E, por fim, o nível 4.
alta intensidade, impactos muito significativos e altos prejuízos. Não pode ser superado pelo município sem ajuda externa, eventualmente necessita de ajuda internacional, estado de calamidade pública. Esse caso já é o caso do Haiti, ou, né, a gente pode dar o exemplo do Japão, mas o Japão é um país que a gente vê muito aí vídeo, enfim, que o Japão 10 dias depois do tsunami, aí está lá a ponte reconstruída rapidamente, né? Eu não sei se realmente é assim, mas, né, no caso, se for ou não for, foi um evento, digamos, um terremoto no Japão ou um tsunami, é um evento de alta intensidade, ou seja, eles têm muito prejuízo, é ponte, é rua, é drenagem, é instalação hidráulica, distribuição de água, de luz. Entendem o tamanho disso? O que isso pode representar para o Estado? Hoje é difícil conseguir a manutenção das nossas ruas que já estão prontas, né? É difícil conseguir um recapeamento ou tampar um buraco. A gente vê que é difícil dar manutenção do que já está construindo. Imagine um desastre que a gente perde tudo. Não só asfalto. Perde poste, perde drenagem, perde distribuição de água. E tem que dar conta de tudo isso. E, digamos, em tempo recorde para a população não sofrer com aquilo. Então, esse seria o grau de intensidade 4. Além disso, né, da classificação quanto à intensidade, a gente tem a classificação, então, quanto à origem. Origem natural ou artificial. Ou seja, foi causada por eventos naturais ou causas humanas. De onde veio esse evento? De onde surgiu? Foi simplesmente devido à natureza mesmo? Ou não? Foi devido a uma ação humana que gerou uma consequência ali e causou tudo isso. Então, essa outra classificação, natural ou artificial, que vai envolver a ação humana. Sendo que grande parte dos desastres naturais, a maioria deles, tá? Elas têm, a origem dela é tectônica, ou seja, é relacionada ao caso dos terremotos, certo? Sendo que o terremoto, ele é o quê? Ele vem a partir da natureza. Se a gente, independente de a gente cavar um buraco mais fundo, se a gente construir em cima ou não construir, enfim, independente do que a gente fizer, claro que hoje tem muita tecnologia para prever isso, mas não tem como a gente controlar. E não tem como a gente, digamos que os naturais são eventos incontroláveis. Não tem como, eu previ que daqui uma semana vai dar um terremoto lá no Japão. Eu não consigo ir lá, cavar um buraco e acalmar as placas tectônicas. Isso é impossível. Vai acontecer independente da nossa ação ou não. Já os humanos, né, eles podem ocorrer, inclusive, em alguns casos, por omissão. Às vezes aquele evento está iminente de acontecer, como pode ser um caso da barragem aqui, a gente tem um exemplo aqui de Brumadinho, né, e o tornado em Cuba, mas em Brumadinho, às vezes aquela barragem não estava ok, mas por omissão foi ignorado o fato dela poder ser rompida, e aí ocorreu tudo isso. Além disso, outros desastres podem acontecer. Contaminação dos rios. Às vezes tem alguma indústria que despeja algum resíduo aí em algum local, que essa barragem contamine um determinado leito de rio, em que esse leito de rio ele abastece a rede de distribuição de água da cidade. Aqui em Sinop a gente usa toda a nossa água, ela vem do aquífero, mas na maioria das cidades brasileiras
a água ela é tratada a partir de rios. Né? Retira a água, trata e distribui. Retira a água, trata e distribui. Inclusive aqui em Sinop, não tem nem custo de tratamento da água. Em questão de limpeza de bactérias, enfim. A única coisa, o único tratamento que tem de água aqui é cloro. Coloca o cloro, que tem que ter, e distribui a água. Não tem que esperar a areia decantar, limpar coliformes fecais, limpar sujeira, impureza, depois tem que deixar a água transparente, enfim, tem uma série de tratamentos que devem ser feitos. Outros fatores, naturais não, artificiais, incêndios. Às vezes é um incêndio que hoje nem tanto, mas em tempos de construções de madeira, às vezes um incêndio que acontecia numa casa, se não fosse contido rápido, pegava fogo na cidade inteira. Era tudo de madeira, por isso, inclusive, que tinham hidrantes nas cidades. Hoje em dia a gente não vê mais tanto hidrantes. Por quê? Porque as construções mudaram. Então, o fogo já não se espalha mais tão rápido. Também a questão do corpo de bombeiros conseguiu também ter mais tecnologia. Mas naquela época realmente era preciso. Tinha que ter água rapidamente para evitar que a cidade pegasse fogo. Rompimento de barragens, igual a gente falou. Sendo que, além disso, por exemplo, alguns eventos podem ser considerados, eles podem ser agravados por ação humana. Por exemplo, uma barragem, ela já está no limite, digamos, de carga. Ela já está para ceder. E aí, por obra do destino, aconteceu a maior chuva nos últimos 100 anos naquela região. E o que aconteceu? Uma barragem pode ceder. Então, isso pode, digamos, o humano, além de poder causar diretamente esses desastres, ele pode tornar os naturais mais intensos ainda. E junto a isso, nós temos os desastres mistos. Então, em 2003, o Ministério da Integração Nacional apresentou o quê? Uma terceira definição dos desastres naturais, que são desastres mistos, em que ações humanas contribuem na intensificação ou o agravamento de fenômenos naturais, que tem potencial para desencadear outros desastres, né? Que é igual eu acabei de explicar. Às vezes não estava tudo certo, né? Dava para levar, mas um fator acabou agravando a outro. E esses desastres mistos são classificados em desastres mistos relacionados com a geodinâmica terrestre externa, ou seja, inundações, tempestades, escorregamentos, tudo que é externo. E o que seria interno? Desastres mistos relacionados à geodinâmica terrestre interna, terremoto, vulcanismo, tsunami, etc. Então é tudo que está da terra para baixo, né? A gente não tem como prever. Inclusive os tsunamis são provocados por terremotos em alto mar, né? Então, toda essa movimentação geodinâmica interna. O misto, então, externa. Tudo que está para fora da Terra, a gente pode entender dessa forma para ficar mais fácil. E interna, tudo que está para dentro da Terra. De uma forma eficiente da gente identificar e analisar a área de risco e de possíveis desastres naturais é através do desenvolvimento de um programa de gerenciamento de risco, né? O gerenciamento de risco, ele é desenvolvido, então, em áreas urbanas. Ele é o que? É um projeto complexo, porque ele tem que prever algumas situações, ele tem que ser organizado, ele tem que prever intervenção, né? Então, isso tem que ser muito bem feito, tá? Inclusive, aproveitando aqui, vamos voltar aqui na questão da intensidade. Por que vocês acreditam que
é importante a gente avaliar a intensidade de um desastre. Por exemplo, aconteceu um desastre lá em Cuiabá, nossa capital. Por que é importante? Por que vocês acham que é importante classificar com nível? Digamos assim, já aconteceu, para que a gente vai ficar se preocupando com classificar o nível do desastre? Né? Para que isso vai me ser útil? Eu acredito que seja para prever futuros outros desastres, né? De repente, com um local propício, que já tenha acontecido um desastre de altíssimo risco, por exemplo, um desastre de número 4 ali, intensidade 4, seria um local que, de repente, seria propício para outros novos desastres acontecerem naquele local, de repente, seria isso? Não sei. É válido, é válido. Mais alguém tem algo a citar? Eu acho que também essa questão de medir a intensidade, a gente vê o estrago que aquele desastre fez, né? O que pode vir a causar danos futuros, o que vai prejudicar. Eu acho que seria mais ou menos isso. Tá, junto, isso também é válido. Não seria para conseguir, você, a partir do momento que você classifica, não seria para conseguir tomar as decisões corretas para evitar o gasto desnecessário, exacerbado de dinheiro, ou você fazer com que a população fique em pânico, mas classificando você teria escolhas mais responsáveis conforme o tamanho do desastre? Medidas preventivas. Todas, na verdade, são válidas, né? Na verdade, assim, quando a gente classifica, quando acontece, a primeira parte seria essa, então. Pessoal, aconteceu um desastre nível 3. Então, o governo já não precisa nem contar o que aconteceu, né? Quem está responsável ali, digamos, pela defesa civil do local, já está entendendo mais ou menos qual é o nível da situação e já consegue, digamos, na cabeça, prever o que a gente pode fazer. Tem que tem que dar abrigo, tem que dar higiene para essas pessoas, tem que verificar, convocar alguns outros órgãos, pedir talvez suporte, enfim. No outro, já mais para frente, depois que já aconteceu, então, entrar nessa parte de análise, né? Então, aconteceu lá, por que aconteceu, como aconteceu, aquela área já é uma área de risco, então, em situações semelhantes, elas são, a gente tem que levar em consideração. Então, toda essa classificação é importante para compor tudo isso, correto. As 3 respostas estão corretas, né? Sendo que, justamente, eu acredito que vocês falaram bem o que eu vou explicar agora, tá? Os desastres, eles são considerados em 3 fases: o antes, o durante e o depois. Então, para que a gente possa fazer, digamos, uma boa administração, gestão dessas áreas afetadas, é importante a gente distinguir essas etapas. Então, o nosso gerenciamento de risco o que o gerenciamento de risco traz, na verdade? Ele é desenvolvido em áreas urbanas, ele tenta prever ações de planejamento, né? Vamos se planejar, vamos se organizar, organização e intervenção. Sendo que, dentro do gerenciamento de risco, os desastres naturais eles vão acontecer em 3 fases: o antes, o durante e o depois, certo? Para quê? Para que possa se planejar, organizar e intervir no caso do desastre. Dessa forma, pessoal, o momento que a gente chama aqui então de antes é a fase imediatamente antes da ocorrência de algum fenômeno, de algum fator que vai desencadear um desastre. Então, nessa fase do antes de acontecer, são tomadas o quê? Medidas de prevenção, se prepara para o impacto, né? No qual a gente pode realizar algumas ações a fim de reduzir esses impactos. E durante essas ações, a gente pode citar políticas públicas. Então, antes de ocorrer, o que a gente pode fazer, então, para evitar? A gente pode fazer zoneamentos ambientais, igual tem aqui na cidade, que está dentro do nosso plano diretor. Projetos de engenharia e arquitetura. Muros de contenção, pontes.
além de atividade de educação ambiental nas comunidades e escolas. Então, aquelas propagandas que passam na televisão, às vezes, da Defesa Civil, não sei se alguém já viu, né, faz parte disso, da educação ambiental. Inclusive, às vezes, essas propagandas, elas tentam mostrar o pior lado, tentam ser impactantes para realmente fazer com que, às vezes, tão impactante a ponto de que, digamos assim, a gente mora em Sinop, qual que é a chance de a gente sofrer com um desastre natural? É mínima, né? Mas a gente começa a ver aquilo lá e começa a falar para outras pessoas, olha, aquilo lá é perigoso, eu vi na televisão. Por quê? Porque foi tão impactante que ficou, né? Então, às vezes, a questão do marketing e a propaganda não é nem só envolvendo a educação, né? Mas se fizer algo impactante, a própria população começa a disseminar essa cultura, esse conceito, certo? Então, antes, importante a gente zonear, ter o plano diretor certinho, o projeto de engenharia e arquitetura serve para evitar alguns eventos como esse, às vezes, principalmente na parte de ação humana, ou seja, artificial, tem que ter isso muito bem feito, muito bem definido. Muro de contenção, que serve para evitar que desmorone alguma encosta, alguma coisa, ou pontes, enfim, tudo isso é importante nessa fase, então, do antes de acontecer. Depois, o que acontece? Durante, né? Então, aconteceu, né? Está acontecendo, na verdade, tipo assim, não é um momento exato, mas durante é logo após o acontecimento. Então, aqui é tudo de emergência. A gente faz o resgate, o salvamento, dá o auxílio e já inicia a recuperação do local, na parte de segurança e higiene. Então, igual vocês falaram, a gente entendeu a intensidade do desastre. A gente já consegue prever ali um tipo de resgate, salvamento, auxílio. Vou precisar, então, de ajuda econômica do Estado ou internacional? Não vou. Tudo isso é muito importante. Por quê? Porque no durante, pessoal, às vezes aconteceu. Tudo tem que ser para ontem, né? Tudo tem que ser o mais rápido possível. Quanto mais demorar, é pior. Então, essas classificações, para quem está na área, está trabalhando todo dia, com certeza, ele já tem, digamos, processos definidos caso ocorra. Então, simplesmente passando essa informação, a mensagem já é passada, já começa a mobilização geral aí para tentar resgatar, salvar e auxiliar essas pessoas, certo? Deixa eu ver só um negócio do antes. Tá. E o depois, né? Que é a fase da reconstrução. Então, começa a reabilitar aquelas pessoas que sofreram com o desastre, começa a trazer água, luz, telefone, internet, enfim. Vai se avaliar os prejuízos. O que aconteceu nessa cidade? Quanto que a gente vai ter que gastar para recuperar ela, para reconstruir essa cidade? Prejuízos imateriais. Às vezes, aquela série de... Às vezes era uma comunidade pequena. Tinha ali alguns alunos que queriam, talvez, prestar um vestibular. Não prestaram, entendeu? É um prejuízo que é imaterial. Consequentemente, vai ter menos profissionais para trabalhar. Ou seja, o nível de qualificação do mercado de trabalho diminui, né? Isso já vai entrando em toda a parte socioeconômica. E reconstrução das estruturas. Começa a reconstruir. Rua, o que tiver sido destruído, casa, poste, tem que reconstruir, vai refazer. Então, justamente isso que vocês falaram, pessoal. Sendo que o antes é para tentar prever, né? Aconteceu em tal local, né? Lá era muito semelhante com aqui, aconteceu tal coisa. Então, no nosso plano diretor, não precisa deixar acontecer, digamos assim, em Sinop nunca aconteceu um evento daquele. Mas lá no Rio de Janeiro aconteceu. Como que era lá? Foi assim, 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 foi de grau 3. Bom, então, vamos criar um zoneamento aqui, porque aqui parece que é semelhante, né? Vamos evitar. Então, tudo isso entra no antes. O durante para ser rápido, para resolver, e o depois para prever, né? O que tem que fazer para tornar reabilitável
habitável aquele local, certo? O modelo de identificação de risco e mitigação. Mitigação, como já falei, é redução. A UNDRO, essa que significa Disaster Management Training Program, né? Essa instituição definiu lá em 1991 um modelo, que é esse modelo que vocês estão vendo, de risco e mitigação dos impactos, né? Sendo que as duas primeiras etapas, a identificação do risco e a análise do risco, né, são somadas as outras três, são fundamentais para que, juntas, as outras três possam realizar um trabalho preventivo com segurança. Mais uma vez, por isso que eu falei, tudo que vocês falaram ali foi muito bacana, muito interessante. Por quê? Primeiro, identificação do risco. Depois, análise do risco. Essas duas juntas são muito importantes para quê? Para tomar medidas de prevenção de acidentes, determinar áreas, determinar o grau do risco, o nível. Às vezes a Defesa Civil chegou lá, viu que a probabilidade de acontecer o evento é alta. O prejuízo socioeconômico é altíssimo. Fora outros transtornos públicos. Então, o que faz? Tem que despejar aquelas pessoas, né? Tem que remover de qualquer jeito aquele local e abrigá-las em outro local, né? É melhor fazer isso antes do que ocorra. Então, às vezes, a gente vê até ações ou medidas como estas, tudo na questão da prevenção de acidentes, porque foi identificado um risco e foi analisado. Depois, planejamento para situações de emergência. Igual eu falei, né? Quem está ali no meio tem que estar preparado. Então, ele já tem que estar planejado se ocorrer... aqui em Sinop, que tipo de desastre pode ocorrer? Uma tempestade, ventos fortes, enfim, que é o que mais ocorreu aqui, né? Então, a Defesa Civil aqui do nosso estado, não sei se tem Defesa Civil aqui na cidade, tem que conhecer tudo isso, todos esses fatores, e tá com tudo já meio planejado, né? Aconteceu. Não, então é assim, assim, assim. Tá tudo certo. E, por fim, fazer o quê? Informações públicas e treinamento, que é a parte da educação. Convencer as pessoas a construírem as suas edificações de maneira legal, ou seja, vai na prefeitura. Não, eu vou construir em tal região. Não, lá o zoneamento é assim, você tem que construir da seguinte forma, tem que seguir isso. Taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento. Claro que isso, principalmente o coeficiente de permeabilidade, tá? Vai ser muito importante na parte de drenagem da nossa cidade. Então, essas taxas, principalmente a permeabilidade, não estão ali à toa. Não foi numa reunião, o pessoal foi lá fazer o nosso plano diretor, zoneamento, enfim, e colocou lá, eu acredito que 20% de permeabilidade seja bom. Pelo menos espero que não tenha sido assim, né? Acreditamos que teve um estudo, né? Tem o porquê daquilo, e o porquê daquilo, né, deve ser principalmente na parte de drenagem. Evitar com que ocorra um escoamento da sua edificação para as vias públicas e assim ocorra um grande volume de escoamento, certo? Por fim, pessoal, nossa aula é isso, tá? Alguma pergunta? A gente vai responder agora a parte do faça valer a pena da apostila, tá? Para quem está chegando agora ou ainda não conhece, chegou um pouco depois, aqui a gente tem esse link que é para dar sugestão da nossa aula, poder contribuir lá se está legal, se não está, poder tentar melhorar, tá beleza? Precisando de ajuda, tem que arrumar isso aqui, ainda não arrumei. Esse é meu e-mail e esse é o Telegram, que vocês, acredito que a maioria já sabem. O slide está lá já no nosso aba, podem acessar esse slidezinho para conseguir esses dados, beleza? Alguma dúvida, então? Tudo certo? Deu para entender? Tudo certo. Tudo certo. Agora a gente responde aquele questionário que você mandou, que te envia. Vamos responder aqui o material. Deixa eu abrir aqui.
A gente faz aqui o Faça Valer a Pena da nossa apostila. Deixa eu abrir ela aqui. E aí a gente já marca. Caíram para menos de 20%. Os calodromos disputam as poucas migalhas que ainda sobram. Vamos lá. 2.4. Aqui. Faça valer a pena. Aí depois aqui, tá, pessoal? Só adiantando aí a pergunta. Daí vocês vão lá e podem responder o questionário lá. Lembrando que na aula que vem, na semana que vem, quando eu for lançar o próximo questionário, o de hoje, ele vai sair do ar, beleza? Então, vocês têm uma semana aí para responder. Um tempo bastante hábil aí. Certo? Tá legível aqui? Tá tranquilo? Tranquilo. Então, beleza. Podemos considerar áreas de risco aquelas em que há construção de moradias em áreas de planalto, áreas de relevo que variam do plano ao acidentado, áreas planas sujeitas à movimentação de massa, áreas de planalto suscetíveis aos alagamentos ou áreas íngremes suscetíveis aos desabamentos. E aí? Primeira, planalto? Não. Letra E. Aí. Letra E. Exatamente. Suscetíveis aos Áreas de desabamentos. risco são regiões de áreas íngremes suscetíveis aos desabamentos. Tá? Essas são as áreas de risco. Tranquilo? Fácil, né? Foi. Da natureza, dependendo da área que atingirem, são considerados causadores de desastres naturais. Dentre as seguir, quais são baixa umidade relativa do ar, criação de fios de contenção, erosão e tempestades, construção de pontes e viadutos e construção de casas. O que pode são os causadores de desastres naturais? C, não é? C, mais alguém? C. Letra C. Acho que é assim. C, tá certo. C mesmo. Essa eu quero ver. Considerando desastre contra de concorrência. Expliquei lá. Pedido de auxílio internacional, mais de um registro de óbito, mais de 500 pessoas afetadas, declaração de falecimento e registro de mais de óbitos. Eu expliquei que critério, tinha um certo critério para ser considerado um desastre natural, critério de desastre, mas que não que os outros não mereciam atenção. O que seria? O critério, na parte do critério em si. Para ser considerado. Letra B? Não. Mais alguém? Eu acho que é C, professor. Falou? Quem falou? C. Letra A. Foi a. Letra A. Pedido de auxílio internacional. O que eu falei, não é porque, digamos, eu fui um alagamento, muita gente foi para a rua, aconteceu um monte de problema, né? Claro que pelos critérios não é considerado um desastre, mas também não. É que às vezes o termo desastre hoje em dia é utilizado para qualquer coisa, né? É um desastre, né? E aquele traz, na verdade, o desastre como algo extremamente grande, certo? Mas claro que ocorreu um problema ali em algumas situações. Então, pessoal, eu acho que é isso. Tá dando para acessar lá o link do nosso questionário? Professor, Pode falar. você já fez a... Eu cheguei meio atrasado em casa. Você já fez chamada ou não? Eu não estou fazendo chamada, não. Ah, não, então tranquilo. Por quê? Não, é que eu cheguei atrasado, eu tava na rua, daí eu cheguei e já tinha passado uns 10 minutos de aula. Não, eu tô olhando aqui, eu tô lendo o nome de vocês, eu tô gravando quem tá nas aulas aqui, mas não tô gravando a chamada. Que a princípio vocês podem, né, devido a nem todo mundo às vezes ter o acesso aí à internet, enfim, vários problemas. Então a gente tá levando em conta isso no momento. Mas eu tô
Eu, particularmente, estou anotando e observando, tá? Tá, Beleza. professor, só uma dúvida aqui, que eu não entendi muito bem, tá cortando o áudio a hora que o professor estava falando. Oi, Pode falar, tá escutando? tô escutando. Eu não entendi. As perguntas que devem estar prontas até a próxima aula seriam essas são as perguntas... Que eu mandei lá o link, 2.4. Tá, No Telegram não? Tá, né? tô sim. Tá, entendi, beleza. Então. Pelo que eu entendi, tipo, o questionário, quando dá uma semana, some, é isso? Isso. Ah, tá. É isso que eu precisava entender, mas eu já enviei tudo já. Isso mesmo. Tá. Não, mas vocês estão bem. Vocês não tem o que reclamar da turma de vocês, não. Vocês estão bacana. Tá todo mundo fazendo tudo bonitinho. Tá ok, então, professor. Certo? Mais alguma Certo. dúvida? Alguma coisa? Pode falar? Tudo beleza? Beleza, Então, pessoal, pra mim tá E certo. ficamos por aqui. Qualquer dúvida, pode mandar lá no grupo. Quem quiser anotar também dúvidas aí, para a gente fazer quem sabe um vídeo só de tirar dúvidas, vamos anotando aí para a gente fazer, talvez fique legal, né? Se não tiver também é sinal que vocês aprenderam, também é muito bom, né? Mas se tiver, não se sintam acanhados, podem vir que a gente está aí para responder. Ou pode mandar lá no privado também, que eu respondo. Só peço um pouco de compreensão que a demanda está bem alta aí, tá? Tranquilo? Ok. Então, beleza, pessoal. Até semana que vem e quando retornarem nossas atividades presenciais. Espero que retorne logo. Até. Bom feriado Beleza, para todo mundo e uma boa Páscoa. Até mais. Igualmente. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.